Olá. O governo está precisando tomar muitas medidas urgentes para combater a epidemia do coronavírus. Mas você sabe quanto dinheiro está sendo gasto e como esse dinheiro está sendo usado? Esse é o assunto da nossa conversa neste Palavra Aberta com o deputado Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná. Olá, deputado, como vai? Olá, Cláudia. Estou aqui à tua disposição. Deputado, o senhor apresentou uma proposta para que esses gastos do governo no combate à pandemia do coronavírus sejam publicados. O senhor pode explicar para a gente melhor como seria que isso funcionaria? Sim, porque nós estamos apreciando uma norma no Congresso Nacional, aliás, diversos projetos aí para o enfrentamento do coronavírus, e um dos projetos permite ao governo a compra, aquisição de bens, de serviços, de insumos aí, sem licitação, quer dizer, compras emergenciais para poder fazer frente a essa pandemia aí que chegou com força no Brasil e a tendência é que vá longe ainda. Então, o Congresso Nacional está dando todas as condições para que o governo enfrente essa pandemia sem restrição, por exemplo, de recurso, de endividamento. Mas a minha emenda prevê que o governo deve gastar sim, tem liberdade para gastar, mas que ele torne isso público, né? Ao mesmo tempo que ele vai gastando, vai fazendo as compras, ele informe isso num site específico para que todos os cidadãos saibam com quem ele está gastando, o que está comprando, a quantidade e para onde que está indo esses bens e insumos, para que nós tenhamos um mínimo aí de transparência. Deputado. Já que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que, nesse momento, ela está sendo flexibilizada. Agora, não podemos flexibilizar a lei de acesso às informações, né? Todo cidadão tem direito de saber o que seus governos estão fazendo. Deputado, é justamente essa a minha pergunta. Já existem outras leis para exigir transparência nos gastos públicos. Qual que seria a diferença dessa proposta que o senhor apresenta? Nós temos uma lei de acesso à informação que é de 2011. E ela prevê que todos os governos, seja municipal, estadual, federal e outros órgãos públicos, como o judiciário também, informe aos seus cidadãos, coloque todas as informações à disposição. Só que esses sites, geralmente, eles são muito complicados. E como o governo agora vai ter uma liberdade muito grande para fazer as suas compras, para aquisições de insumos, enfim, tudo que precisa para o enfrentamento à pandemia, até que essas informações sejam disponibilizadas, para que depois as pessoas possam assim sempre esse acesso. Então é que o governo, ao mesmo tempo que vá fazendo as compras, as aquisições, ele vai informando já de quem está comprando, a quantidade e para onde que está indo os produtos, os insumos, enfim, para que o cidadão e nós também, parlamentares, temos como acompanhar isso e fiscalizar as ações do governo. Deputado, nessa questão da transparência na atuação do governo, né, nessa emergência agora da pandemia, como é que o senhor acha que estão indo as coisas? O governo tem sido transparente, tanto nos gastos como nas ações que ele está tomando e até mesmo nos dados relativos à questão das doenças? Nós estamos ainda carentes de muitas informações, né? Inclusive, o próprio governo ele editou uma medida que previa a suspensão, inclusive, de fornecer as informações, alegando que os funcionários responsáveis por responder os pedidos de informações estariam em casa, né, em home office, e não teria disposição e tal, que foi suspensa já pela Justiça. Então, nós estamos precisando, sim, de muitas informações. Aliás, em relação ao coronavírus, a maior preocupação nossa são os casos reais, porque hoje os laboratórios não conseguem fazer testes rápidos, os testes são muito demorados, e nós não sabemos efetivamente quantas pessoas infectadas tem em cada localidade, e até mesmo os que já morreram, ainda não se tem a confirmação de quais são as causas da doença, quais são as causas que levaram à morte. E então, em relação aos diversos projetos que nós estamos aprovando, que lida com bilhões, né? O nosso presidente Maia, da Câmara, ele estima que o governo vai gastar em torno de 400 bilhões para o enfrentamento. A equipe do governo já prevê em torno de 700 bilhões. Só para efeito de comparação, toda a reforma da Previdência está prevista de ser implantada e fazer uma economia de 800 bilhões em 10 anos.
Nós estamos falando num gasto aí de em torno de 700 bilhões em 3, 4 meses, 5 meses aí do enfrentamento da pandemia. E isso são muitos recursos movimentados por diversos setores do governo. Então, essa minha proposição pretende que nós tenhamos aí um mínimo de transparência, que o governo seja a mesma rapidez que ele utilize para fazer as aquisições, para fazer o gasto do dinheiro, ele também disponibilize essas informações para que não só os parlamentares, mas toda a população tenha acesso a essas informações de forma imediata. Obrigada, deputado. Nós conversamos neste Palavra Aberta com o deputado Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, sobre a proposta que obriga o governo a publicar num site específico na internet as informações sobre os gastos com o combate à pandemia do coronavírus. Até a próxima. Olá, o governo está precisando tomar muitas medidas urgentes para combater a epidemia do coronavírus. Mas você sabe quanto dinheiro está sendo gasto e como esse dinheiro está sendo usado? Esse é o assunto da nossa conversa neste Palavra Aberta com o deputado Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná. Olá, deputado, como vai? Olá, Cláudia. Estou aqui à tua disposição. Deputado, o senhor apresentou uma proposta para que esses gastos do governo no combate à pandemia do coronavírus sejam publicados. O senhor pode explicar para a gente melhor como seria que isso funcionaria? Sim, porque nós estamos apreciando uma norma no Congresso Nacional, aliás, diversos projetos aí para o enfrentamento do coronavírus, e um dos projetos permite ao governo a compra, aquisição de bens, de serviços, de insumos aí, sem licitação, quer dizer, compras emergenciais para poder fazer frente a essa pandemia aí que chegou com força no Brasil e a tendência é que vá longe ainda. Então, o Congresso Nacional está dando todas as condições para que o governo enfrente essa pandemia sem restrição, por exemplo, de recurso, de endividamento. Mas a minha emenda prevê que o governo deve gastar sim, tem liberdade para gastar, mas que ele torne isso público, né? Ao mesmo tempo que ele vai gastando, vai fazendo as compras, ele informe isso num site específico para que todos os cidadãos saibam com quem ele está gastando, o que está comprando, a quantidade e para onde que está indo esses bens e insumos, para que nós tenhamos um mínimo aí de transparência. Deputado. Já que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que, nesse momento, ela está sendo flexibilizada. Agora, não podemos flexibilizar a lei de acesso às informações, né? Todo cidadão tem direito de saber o que seus governos estão fazendo. Deputado, é justamente essa minha pergunta. Já existem outras leis para exigir transparência nos gastos públicos. Qual seria a diferença dessa proposta que o senhor apresenta? Nós temos uma lei de acesso à informação que é de 2011. E ela prevê que todos os governos, seja municipal, estadual, federal e outros órgãos públicos, como o judiciário também, informe aos seus cidadãos, coloque todas as informações à disposição. Só que esses sites, geralmente, eles são muito complicados. E como o governo agora vai ter uma liberdade muito grande para fazer as suas compras, para aquisições de insumos, enfim, tudo que precisa para o enfrentamento à pandemia, até que essas informações sejam disponibilizadas para que depois as pessoas possam assim sempre esse acesso. Então é que o governo, ao mesmo tempo que vá fazendo as compras, as aquisições, ele vai informando já de quem está comprando, a quantidade e para onde que está indo os produtos, os insumos, enfim, para que o cidadão e nós também, parlamentares, temos como acompanhar isso e fiscalizar as ações do governo. Deputado, nessa questão da transparência na atuação do governo, né, nessa emergência agora da pandemia, como é que o senhor acha que estão indo as coisas? O governo tem sido transparente, tanto nos gastos, como nas ações que ele está tomando, e até mesmo nos dados relativos à questão da doença?
nós estamos ainda carente de muitas informações, né? Inclusive, o próprio governo ele editou uma medida que previa a suspensão, inclusive, de fornecer as informações, alegando que os funcionários responsáveis por responder os pedidos de informações estariam em casa, né, em home office, e não teria disposição e tal, que foi suspensa já pela Justiça. Então, nós estamos precisando, sim, de muitas informações. Aliás, em relação ao coronavírus, a maior preocupação nossa são os casos reais, porque hoje os laboratórios não conseguem fazer testes rápidos, os testes são muito demorados, e nós não sabemos efetivamente quantas pessoas infectadas tem em cada localidade, e até mesmo os que já morreram, ainda não se tem a confirmação de quais são as causas da doença, quais são as causas que levaram à morte. E então, em relação aos diversos projetos que nós estamos aprovando, que lida com bilhões, né? O nosso presidente Maia, da Câmara, ele estima que o governo vai gastar em torno de 400 bilhões para o enfrentamento. A equipe do governo já prevê em torno de 700 bilhões. Só para efeito de comparação, toda a reforma da Previdência está prevista de ser implantada e fazer uma economia de 800 bilhões em 10 anos. Nós estamos falando num gasto aí de em torno de 700 bilhões em 3, 4 meses, 5 meses aí do enfrentamento da pandemia. E isso são muitos recursos movimentados por diversos setores do governo. Então, essa minha proposição pretende que nós tenhamos aí um mínimo de transparência, que o governo seja a mesma rapidez que ele utilize para fazer as aquisições, para fazer o gasto do dinheiro, ele também disponibilize essas informações para que não só os parlamentares, mas toda a população tenha acesso a essas informações de forma imediata. Obrigada, deputado. Nós conversamos nesse Palavra Aberta com o deputado Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, sobre a proposta que obriga o governo a publicar num site específico na internet as informações sobre os gastos com o combate à pandemia do coronavírus. Até a próxima.